Hoje eu quero te dar uma visão um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver. Você geralmente vê lá, né, nosso resultado final de um render, ou você vê uma imagem de um projeto já concretizado, já construído, mas e como se chega nesse resultado final? Então é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Esse projeto a gente já mostrou um pouquinho lá no nosso feed, algumas imagens, falamos um pouquinho dele, mas hoje eu quero te mostrar como que ele foi pensado, como que ele foi concebido. Esse é um projeto de reforma e de interiores, então são dois projetos que foram desenvolvidos para o mesmo cliente. Sobre projetos de interiores, ao contrário do que muitos pensam ser somente por uma decoração ou somente fazer um móvel de um espaço, esse projeto ele pensa no ambiente como um todo. Então é a composição de todo o espaço, desde a paleta de cores que foi utilizada, desde a textura, da superfície, do acabamento, desde o piso escolhido, do tipo da cortina, o tecido do sofá, o tecido do tapete. Então ele pensa no ambiente como um todo, não somente na parte estética, mas também na parte funcional. É isso que molda um ambiente de projeto de interior. E sobre a questão de reforma, é uma parte que me fascina muito na arquitetura, porque possibilita a gente transformar um espaço que poucas pessoas veem o potencial. Vocês vão conseguir visualizar como a gente potencializou esse espaço, tá bom? Então, para que você entenda esse espaço, eu trouxe aqui a planta. Essa planta, então, é composta pela sala de estar, sacada e escritório. Ambos os espaços eram bem pequenos. Quais foram os problemas que os nossos clientes nos relataram? Que era um espaço pequeno, apertado, para curtir o dia a dia com a família e que eles não conseguiam receber muitos amigos em casa, porque esse espaço não comportava tantas pessoas. Para que vocês entendam aqui como funcionava o espaço, nós tínhamos a porta de entrada, que dava acesso a um hall, que tinha a composição de uma poltrona. Entrando na sala de estar, nós tínhamos um sofá de canto, um puff, mais 2 poltronas azuis e o painel de TV. Vocês conseguem perceber nessa imagem que o fluxo era bem apertado mesmo, né? Bem justo. Então, eu venho lá da porta de entrada e quero ir para a sacada. Eu tinha ali 2 poltronas que dificultavam a minha circulação. O espaço do sofá ali também, a circulação não era muito grande. O painel da TV invadia um pouco da porta que dava acesso ao escritório. O espaço era bem justo mesmo. Então, tendo esses problemas e essas exigências dos nossos clientes, nós começamos a estudar o espaço, de modo com que ele fosse confortável, recebesse mais pessoas, recebesse mais atividades e ficasse aconchegante, acolhedor, espaçoso, tivesse um fluxo legal. Então, primeiramente, nós retiramos aquela divisória, que fazia a divisão entre a sala de estar, sacada e escritório, que é essa linha em vermelho. Então, toda essa parte de alvenaria foi retirada, fazendo com que esse espaço ficasse bem maior. Já deu uma diferença bem grande, né? Tivemos que levar em consideração, depois de fazer a retirada dessa alvenaria, é que as vigas que estavam passando em cima dessa alvenaria, elas continuariam. Então, é uma coisa que a gente resolveria no projeto de interiores, esteticamente, né? Outra coisa que nós já resolvemos logo de início foi a posição do ar-condicionado. O ar-condicionado antes ele era posicionado num cantinho, lá tinha uma instalação ainda bem provisória. Então, nós reposicionamos ele mais no centro do ambiente para que esse fluxo de ar fosse melhor distribuído, aumentando a eficiência da máquina. Depois, nós começamos a pensar no fluxo, na disposição do mobiliário desse ambiente, começando pelas partes maiores. Então, na sala de estar, o que é o elemento maior? É o sofá. É o elemento principal, o elemento maior. Então, nós começamos estudando o posicionamento desse elemento. E estudando esse mobiliário, nós resolvemos manter o mesmo posicionamento dele, porém, afastamos um pouquinho o sofá da parede. Porque o que acontece? Atrás do meu sofá, eu tenho uma janela. E eu preciso pôr uma cortina para barrar a iluminação e não fazer reflexo na minha TV. E para que o sofá não fique espremendo ali, pressionando a minha cortina, isso deixa ela amassada, deixa o caimento dela feio, nós afastamos o sofá uns 20 centímetros da parede para que a cortina possa cair atrás do sofá e não ficar atrapalhando e nem esteticamente ficar feio. O painel de TV nós mantivemos também no mesmo local e depois nós posicionamos a churrasqueira. Como a churrasqueira envolve um pouquinho mais de sujeira, gordura, nós procuramos deixar ela o mais distante possível dessa parte de estar, de estofado, de sofá. Então, por isso, nós posicionamos em pontos opostos. Ao lado dela, nós também pensamos em pôr
algum tipo de móvel que daria o apoio, né, para a parte da churrasqueira, com facas, travessas, algo nesse sentido. Depois disso, nós procuramos uma solução que comportasse receber mais pessoas e, ao mesmo tempo, fizesse essa integração entre sala de estar e a varanda integrada. Então, um elemento chave para isso foi um sofá, um banco, né, na verdade, em L, que dá continuidade do sofá, fazendo essa integração, mas ao mesmo tempo setorizando o tipo de atividade. Pensando ainda no apoio que eu daria à minha churrasqueira, como eu não consigo pôr uma bancada com pia, com água, então eu trabalhei com uma mesa onde ela serviria tanto para alimentação, né, para apoio das pessoas que estariam no banco, quanto também para minha churrasqueira, para mim estar manuseando o alimento. Então, essa mesa ela foi posicionada ali como ponto estratégico, que fica servindo ao banco e servindo à churrasqueira. Nessa mesa também conseguimos pôr mais 2 lugares. Ainda para setorizar a sala de estar, nós a delimitamos com o tapete. Quando a gente fala de tapete num ambiente integrado, onde vai envolver gordura, onde vai envolver manuseio com alimentação, digamos assim, a gente precisa tomar um cuidado com o tipo de tapete a ser especificado nesse local. Hoje em dia, existe desde o tapete emborrachado, que ele é mais fácil de limpar, absorve menos sujeira, como também tapetes com cerdas menores, né, de tecido, como cerdas bem maiores, né, aqueles tapetes bem peludos, bem cheios. Então, nesse ambiente, não é aconselhável a gente usar esse tipo de tapete. O ideal é um tapete mais emborrachado, mais baixinho. E o tapete, ele foi usado de forma bem estratégica aqui. Então, vocês podem observar que ele livra toda essa circulação mesmo. E ele serve para delimitar o meu espaço da sala de estar. Pensando ainda de que forma eu conseguiria acolher mais pessoas nesse ambiente, nós posicionamos alguns elementos no hall. Uma poltrona, um banquinho de apoio e trabalhamos com uma vegetação também. O que é legal nesse espaço é que ele é bem flexível, ele se molda conforme as necessidades dos clientes. Se eu recebo uma visita e eu não vou usar o espaço da churrasqueira, muito facilmente as cadeiras elas podem ser viradas e elas servem para o meu espaço de estar. Muito facilmente a poltrona e o banquinho que está lá no meu hall fazendo a parte de decoração, ele pode ser puxado para esse espaço de estar e fazer toda essa composição. Então eu não preciso usar simultaneamente os 2 espaços. Eu posso fazer essa mudança no layout, que ali foi posicionado de forma bem fácil, para suprir a minha necessidade com assentos e bancos e tudo mais. Isso é um dos passos mais importantes no início do desenvolvimento do projeto. Pensar em todo esse fluxo, em toda essa organização, para que as atividades se comportem da melhor forma possível e que esse espaço ele seja flexível para atender as necessidades do nosso cliente. Resolvendo tudo isso, resolvendo o fluxo, resolvendo a funcionalidade do espaço, a gente passa para outro passo, que é o processo criativo. Claro que enquanto a gente estudou esse fluxo, a gente já foi imaginando aqui, né? Esse é um poder que nós, arquitetos, temos, né? Enquanto a gente está resolvendo ali um layout, a gente já está imaginando como tudo vai ficar depois. Então agora a gente começa a concretizar as nossas ideias. Claro, não é assim, essa aqui é uma imagem já pronta, é a imagem que vocês veem no final, né, no resultado. Mas depois de todo aquele estudo em planta, a gente vai para outro programa que a gente começa a modelar, a desenhar tudo e depois a gente tem nosso resultado final. Vocês lembram do hall que eu comentei com vocês que nós pensamos em trabalhar então com uma poltrona, que ela servisse de apoio para minha sala de estar, com um banquinho de apoio que também servisse de apoio se necessário, mais lugares na sala de estar. Então tá aqui a nossa composição. Aqui a gente trabalhou um painel em toda a extensão dessa parede chanfrada, um painel amadeirado com uma iluminação embaixo. Essa iluminação permite que, quando eu estou assistindo uma TV e eu quero uma iluminação mais calma, mais tranquila, então eu deixo só esse fiozinho de luz. Fique bem delimitada essa minha circulação, então eu posso estar com todas as outras luzes apagadas e só a delimitação dessa circulação acesa, me guiando caso eu precise fazer essa circulação entre os espaços. Aqui também na composição, então, a gente trouxe um quadro decorativo, as plantas para dar um pouquinho mais de verdinho, um pouquinho mais de vida para esse espaço. Adentrando, então, no nosso ambiente, nós temos essa visão da composição geral dele, né? Então, a gente percebe bem delimitado o espaço, o que é sala de estar e o que é a varanda integrada. Ao mesmo tempo, a gente tem toda essa integração que é possível
devido ao sofá de canto que eu tenho no meu espaço de estar e também a continuidade que aquele banco em L me dá. Vocês lembram que a gente tirou algumas paredes e provavelmente em cima dessas paredes teriam vigas, foi uma coisa que a gente já previu em projeto, né? Mas que seria possível a gente visualizar só depois que quebrasse. Porém, a estratégia, a solução a gente já adotou em projeto. Então, esse forro em MDF já foi pensado e solucionado em projeto. Então, esse forro foi posicionado de modo que esconde totalmente as vigas que existiam acima. E, ao mesmo tempo, ele faz essa demarcação do meu espaço de varanda, do meu espaço de churrasqueira. Vocês percebem a composição de cores também? Aqui, então, nós trabalhamos com cores neutras e cores sóbrias. O que é legal nessa paleta de cores é que é um ambiente atemporal. Ele não segue tendências, então não tem nada nesse espaço que vai sair de moda ou que vai ser ultrapassado daqui a um tempo, porque ele é um ambiente neutro e, ao mesmo tempo, muito sofisticado devido às cores. Então, para esses ambientes maiores, nós gostamos de trabalhar essas cores neutras. E se eu quiser dar algum ponto de cor em algum item, eu vou para as decoração. Nesse caso aqui, seriam as almofadas. O tapete também, lembra que a gente conversou que ele deveria ter as cerdas mais baixinhas. Esse aqui a gente utilizou um emborrachado, então é mais fácil a limpeza. Aqui a gente consegue ver como ficou a integração do espaço da churrasqueira com a mesa que serve de apoio, a mesa que serve de apoio também para a parte de refeição, que está ali próxima ao sofá de canto. Vocês percebem que tudo está conversando? Desde o pezinho da mesa, do desenho dele, que é em serralheria, até o modelo da cadeira que a gente utilizou, que é a cadeira Bertoia em ferrinho, as cores nos revestimentos, a cor do MDF. Então, a gente segue uma paleta de cores que vai desde o begezinho ao amadeirado até o cinza e depois até chegar ao preto. Então, é uma cor que ela vai crescendo. E assim, tudo que nós colocamos no projeto de interiores é um cuidado que a gente tem muito grande, é de encontrar depois no mercado. Então, desde a luminária, a poltrona, as cadeiras, a iluminação, o MDF, tudo nós sabemos que isso é possível executar, que vai ficar conforme foi o projeto, porque desde o projeto a gente já tomou esse cuidado com os materiais disponíveis no mercado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho como que a gente trabalha, como que é os nossos processos criativos, como que a gente chega nesse resultado final, que geralmente é o que vocês veem, que tem todo um processo por trás, uma questão de estudos por trás disso.